Olá, alunos! Estamos aqui, então, com a nossa videoaula sobre História da Língua Italiana. E a aula de hoje é a História das Línguas Latinas. Como a gente já sabe, nós já vimos, o italiano é uma língua latina. Mas o que significa ser uma língua latina? Bom, é isso que a gente vai ver hoje. As línguas latinas, vocês já devem ter ouvido falar, são as línguas que derivam do latim. E a essa altura, já deve estar claro para vocês que uma língua se modifica. E como uma língua vai variando até que essa variação se torne uma mudança. E com o acúmulo dessas mudanças, nós chegamos a ter uma língua nova, né? A gente já viu também no curso que essas variações, elas podem ser sincrônicas ou diacrônicas. Ou seja, a gente pode ter mudanças que ocorrem no decorrer do tempo, diacrônicas, ou variações que acontecem no mesmo momento, sincrônicas, que depois viram mudanças linguísticas. E assim as línguas elas vão variando, né? Elas vão se transformando de uma em outra. E o próprio latim também é assim. O latim, ele não surge do nada, ele não apareceu de repente, como o italiano também não. Então, se a gente fosse caminhando para trás na história, a gente veria o italiano vindo do latim. E a gente veria também o latim vindo de outras línguas, né? O latim, ele faz parte de uma família linguística que inclui a maior parte das línguas faladas hoje na Europa, nas Américas e na Índia. Essa família é conhecida como indo-europeu. Para a gente fazer uma visualização disso, eu trouxe um material, um PowerPoint, que eu vou disponibilizar na plataforma também para vocês. Então, depois que terminar a aula, vocês podem ver só esse material, sobre justamente a história das línguas latinas. Então, a gente vê aqui a grande família do indo-europeu, né? O indo-europeu é, hoje em dia, uma das maiores famílias linguísticas do mundo e, como eu disse, inclui línguas faladas em várias partes do mundo. O latim, ele vem de uma dessas famílias, né? De dentro do indo-europeu surgem essas línguas, inclusive o latim. O latim, ele se prende não diretamente ao indo-europeu, mas a um ramo chamado o ramo itálico. Além do ramo itálico, a gente tem também o germânico, por exemplo, que, como vocês devem adivinhar, é de onde vem o alemão e o inglês. Nós temos também o ramo helênico, que é de onde vem o grego, e outros assim por diante, né? Assim como, então, a gente tem essa derivação do indo-europeu, itálico, latim, a gente tem também a derivação do latim para as línguas modernas, chamadas, então, de línguas latinas, ou línguas neolatinas, ou línguas românicas. Do latim não se desenvolvem, a gente não deveria falar propriamente em 9 línguas, mas em 9 sistemas linguísticos. E por que eu digo isso? Porque não são só 9 línguas, são 9 grupos de dialetos. Dentro desses grupos de dialetos, em geral, um ou mais desses dialetos em cada grupo, por motivos que, na maioria das vezes, ou na quase totalidade das vezes, não tem nada a ver com motivos linguísticos propriamente, eles se tornam línguas e se tornam mais importantes, ou seja, se tornam a língua de uma nação, a língua de uma região, por motivos econômicos, por motivos sociais, por motivos militares, muitas vezes. Então, não são propriamente 9 línguas, são muitas línguas que a gente divide mais ou menos em grupos, em mais ou menos 9 grupos de dialetos, e dentro desses grupos de dialetos, a gente tem as línguas que a gente conhece hoje em dia, que a gente pensa normalmente. Aqui a gente tem, então, um exemplo, né, de como é que isso acontece, dessa divisão. Então, normalmente se divide essa variação do latim em 2 grandes grupos, seria um grupo ocidental e um grupo oriental. E é uma divisão geográfica propriamente. Dentro do grupo oriental, a gente tem hoje em dia o romeno. E dentro do grupo ocidental, a gente tem várias das línguas faladas atualmente. O galego, o português, o espanhol, o catalão, o provençal, o francês, o reto-romeno, o sardo, o italiano e o dalmácio, que é uma língua extinta, mas que era falada até o século XIX, né? Uma pergunta que pode surgir aqui nesse momento. Como é que se determina a derivação de uma língua? Como é que a gente determina que o português veio do latim, que o latim veio do itálico e assim por diante? Bom, esse trabalho é feito por uma área chamada gramática comparativa, né, ou linguística comparada.
que a rigor faz isso mesmo, compara os elementos ou as estruturas, compara as línguas como elas são hoje, né? E observa estruturas semelhantes e vai então caminhando para trás e entendendo como é que essas mudanças foram ocorrendo gradativamente. Das línguas modernas, latinas, românicas, para o latim, isso é muito observável porque nós temos textos, nós temos registros dessas línguas, né? Não só das línguas modernas, como da língua latina e com alguma raridade aqui e ali, mas nós temos alguns registros também do processo de mudança. Para trás, em relação ao latim, se pode fazer a mesma coisa comparando com as línguas antigas. Então, se compara o latim, o grego, o persa, o farsi, né, seria o persa moderno, o sânscrito, e vai se observando as semelhanças entre essas línguas. Agora, é claro que, conforme você vai para trás no tempo, já não há registro disso, né? Então, como não há registro, a gente tem uma hipótese. A família de línguas indo-europeia é uma hipótese. Nós não temos certeza porque não temos um texto escrito em indo-europeu. Mas o sistema de comparação, o sistema comparativo, funciona muito bem para aquilo que nós temos registro. Então, a gente imagina que também funcione para trás. Mas a derivação, então, ela é determinada, sim, por comparação entre as línguas, tá? Agora, você poderia perguntar, por que de uma só língua, nesse caso o latim, se desenvolvem tantas outras línguas? Bom, esse é um processo que não é exclusivo do latim, claramente. Há processos de derivação registrados também em outras línguas. Mas o latim a gente poderia dizer que ele é um pouco sui generis, ele é um pouco diferente justamente pela quantidade de derivadas, né? Se a gente for olhar em outros ramos, o mais normal é você ter uma derivada ou duas derivadas de uma língua. No caso do latim, são muitas. Como eu falei, a gente normalmente divide em 9 grupos, mas há quem divida em mais, depende de como você faz essa divisão, né? Depende dos estudos que vão determinando isso. Então, é realmente diferente pela quantidade mesmo. E isso tem uma explicação, né? Por que se deu assim? Bom, o latim foi a língua de um número muito grande de pessoas, durante muito tempo, num espaço geográfico muito grande. Por isso, talvez fosse mais certo e mais apropriado falar até em latins, no plural, né? E não só em um latim. A gente tem muitos latins, muitas versões, muitas variantes dessa mesma língua. Então, a gente poderia falar, por exemplo, em latim hispânico, que era certamente diferente do latim falado na Itália. Então, um latim itálico. Ou a gente pode falar, talvez, em latim cristão, né? O latim usado pelas comunidades cristãs. Tinha, claro, uma semelhança, uma base idêntica, mas havia essas variações. O latim que a gente conhece mais, o latim que é estudado em geral, é o latim clássico. O latim clássico, ou chamado também às vezes de latim literário, é uma variante de prestígio do latim, né, porque era a variante escrita. Então, assim como hoje a maneira como a gente escreve não é exatamente a maneira como a gente fala, no latim também não era. O latim clássico é o latim que era escrito, em geral, por volta dos séculos 1 a.C. e 1 depois de Cristo, esse é o limite que costuma se dar para o latim clássico, mas ele se tornou um latim padrão. Então, depois as pessoas que estudavam esse latim. Então, ele é um latim que foi usado durante muito tempo. Agora, não é esse o latim que nos interessa mais aqui propriamente, porque não é desse latim que vão derivar as línguas, porque as línguas não derivam via escrito, elas derivam via fala cotidiana das pessoas. Então, o latim que a gente tem nos monumentos literários, nas grandes obras, nos poemas, na historiografia, ele se afasta de alguma forma da língua falada. Ele não era exatamente a língua que as pessoas falavam no dia a dia. A língua falada, ela sempre, mais ou menos, vai se afastando da língua escrita, né? Também era assim com o latim. Então, o latim que dá origem às nossas línguas românicas é o chamado latim vulgar. Esse termo vulgar, às vezes, faz as pessoas pensarem de que é um latim pobre, um latim ruim, ou uma coisa obscena. Não é. É vulgar, o sentido simples do termo, quer dizer do povo. Então, o latim vulgar era o latim que era falado por todas as pessoas, cotidianamente. Era o latim da fala, né? Então, é desse latim que derivam as línguas românicas. E era a língua falada por todas as pessoas, né? A gente não está aqui falando que só da elite, ou só do povo, ou só de alguém de um lugar específico. A gente fala em latim vulgar querendo significar
a língua falada, em oposição à língua escrita. Agora, é claro que também, a rigor, haveria latins vulgares, né, no plural. Por quê? Porque o latim falado, por exemplo, por alguém na Península Ibérica, certamente não era o mesmo de alguém falando no que hoje em dia é a Alemanha, na Germânia, né, ou na Britânia, ou na Romênia. Não era a mesma coisa. Mas o importante é saber que o latim vulgar de todos esses lugares é que é a base das línguas românicas, né? Em toda a extensão de terras. E como vocês podem ver aqui no nosso mapa, toda essa área vermelha aí era a área de domínio do Império Romano. Então, era a área onde o latim era a língua do governo, era a área onde o latim era a língua de prestígio, portanto, a língua de cultura, e, portanto, tinha uma influência muito grande, tinha uma importância. É claro que nem em toda parte o latim foi falado da mesma forma, com a mesma frequência, né? Então, porque, por exemplo, a gente sabe que em alguns lugares já havia uma cultura anterior muito forte que prevaleceu em relação ao latim. Então, exemplo, no Egito, que tinha já uma cultura milenar quando os romanos chegam lá, é claro que lá o latim não se tornou nunca a língua principal, havia a língua própria, né? Na Grécia aconteceu a mesma coisa. Mas o latim teve um impacto ali, porque foi a língua do governo, né, durante algum tempo. Houve penetração literária e assim por diante. Como vocês podem ver, é uma área muito grande, né? Hoje em dia, ocupa praticamente toda a parte que a gente chama de Europa, com exceção da parte norte ali. Ocupa o norte da África, o Oriente Médio, as ilhas da Bretanha e assim por diante. Então, quer dizer, é uma extensão de terras muito grande onde havia pessoas falando latim. Então, é daí que a gente pode imaginar como as pessoas dessas diferentes localidades falavam necessariamente de forma diferente. É só a gente pensar hoje no português do Brasil, como uma pessoa no sul fala diferente de alguém do norte, fala diferente de alguém de Portugal ou alguém de Angola, né? Então, a língua é a mesma, mas há muita diferença. Além disso, nesses diferentes locais, houve diferente impacto, né? Sofreram diferentes impactos de diferentes situações que foram ocorrendo ao longo da história, em torno de cada um desses lugares. Aí aqui a gente tem que lembrar algo que a gente já viu na semana anterior, na unidade passada, que é a importantíssima diferença entre história externa e história interna da língua, e como essas duas coisas têm impacto, como essas duas faces, digamos assim, da história de uma língua são igualmente importantes para explicar as diferentes formas que essa língua vai assumir no decorrer da história, né? Então, a gente tem a história externa e a história interna. Vamos começar falando um pouquinho da história externa para entender, então, como o latim se esfacela nessas várias línguas modernas, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é justamente na expansão do Império Romano, né? O Império Romano, então, ocupa essa área enorme e, ao ocupá-la, os romanos, os soldados que vão se instalando, os colonos que muitas vezes vão também para esses locais e ganham porções de terra e se instalam ali, levam o seu próprio latim. Em cada um desses lugares, eles vão se instalando e vão usando o latim cotidianamente, em contato com povos diferentes. Então, um soldado que sai de Roma e se instala ou passa a guardar a fronteira na Britânia, ele está em contato direto com povos celtas que vivem nessa fronteira. Enquanto que um outro soldado que pode ter saído do mesmo local, que vai, enfim, né, fazer o seu trabalho no norte da África, ele vai entrar em contato com povos muito diferentes e que já tem uma língua própria também muito diferente do povo celta que o outro romano encontrou na Bitânia. E eles falando em conjunto, eles vão sofrendo influência da maneira de falar, do vocabulário específico de cada um desses lugares. Então, o fato de que o latim se espalhou via Império Romano por todos esses lugares significa que em cada lugar aquele latim falado ali entrou em contato com outras pessoas e com outros povos diferentes em cada espaço, né? Quando o Império Romano se fragmenta, por volta do século V, e aí eu não vou entrar aqui nos detalhes específicos disso, porque vocês vão ter um texto para ler na semana que vem a respeito desse tema específico, quer dizer, a história de Roma, né? Mas quando acontece, então, a fragmentação desse império, que não é abrupta, né? Não é assim, um dia tinha Império Romano, no dia seguinte mundo acordou, não tinha mais Império Romano. Não é assim que funciona, né? É um processo longo, por isso é muito difícil marcar. Geralmente se marca o fim do Império Romano do Ocidente para o momento da invasão
de Roma, da cidade de Roma propriamente. Mas até que isso acontecesse, muito já tinha rolado antes, que de alguma forma já era um prenúncio dessa fragmentação do Império, né? O Império era muito grande, era muito difícil de manter. A gente tem que pensar que a gente está falando num momento em que não tem internet, não tem avião, não tem nem carro. Então, assim, mandar pessoas, mandar exércitos, era um processo muito complicado. Quanto maiores as distâncias, mais difícil era. E isso porque o governo do Império Romano era muito eficiente, né? Eles construíram uma rede de estradas, por exemplo, que na verdade muitas delas existem até hoje, são usadas, né, porque são traçados de estradas excelentes, muito eficientes. Eles tinham um serviço de mensageiro muito eficiente, mas ainda assim as distâncias começaram a pesar na governabilidade. Então, a primeira dificuldade que eles enfrentam é de manter esse governo central. É por isso que, num determinado momento, se vocês lembram das aulas lá no ensino fundamental e médio, né, o Império Romano é dividido em dois. Então, você passa a ter uma capital em Roma e uma capital em Constantinopla, que hoje em dia é Istambul, né, na Turquia. Isso é um sinal dessa divisão do império que inevitavelmente aconteceria, né? Muito difícil de manter isso. Depois passa a existir o que as pessoas normalmente chamam de uma invasão pacífica, que é muito difícil ter gente suficiente para manter esse império. Ou seja, gente para governar, gente para ser soldado. Então, os romanos, o Império Romano, ele passa a aceitar e absorver cada vez mais pessoas de fora do império dentro da sua máquina, né? Então, soldados que, na verdade, vêm de outras partes, se fazem acordos com generais de outros exércitos para que lutem a favor dos romanos. E, na verdade, chega um ponto em que o império já é muito misturado, né? Você já tem muitas pessoas de muitos lugares ali. Essa é chamada invasão pacífica. Então, os germanos, que são depois chamados os bárbaros, que vão invadir, é como se eles já tivessem invadido muito antes, aos poucos, se fazendo de parte realmente desse império, né? Muitos deles simplesmente atravessavam a fronteira e se instalavam nas cidades, pacificamente, como mercadores, né? E assim por diante. Então, esse processo de fragmentação do Império Romano não é uma coisa que acontece do dia para a noite, não depende de uma invasão de um povo. É lento, né? Os romanos passam a sentir dificuldade de manter as suas fronteiras, então as guerras de fronteira se tornam uma realidade e as próprias guerras internas de manutenção de poder, né? Isso acontece aos poucos. Essa fragmentação do Império, então, quando ela se dá, né, talvez de forma mais cabal, é quando você deixa de ter um governo central e passa a ter realmente uma série de governos separados. E aí a gente tem o que normalmente se chama de início da Idade Média, né, que é a formação de estados menores ou de reinos menores sem nenhum governo central. Esse processo que a gente vai ver, por exemplo, aqui nesse mapa que mostra a situação da Europa no ano 526, as cores diferentes mostram diferentes governos, né? Então, aquilo que antes era um grande governo, ele se fragmenta. A gente tem aí, do lado direito da tela, em verdinho, o que é já o Império Romano do Oriente, né? Então, com capital em Constantinopla. E o restante é dominado as outras cores, que são partes que pertenceriam, né, ao Império romano inicialmente, são parte dos reinos chamados romano-bárbaros, né? Ou seja, tem elementos romanos porque os romanos tiveram tanto tempo ali que há muitos elementos que eles mantêm. Mas os governos centrais, em geral, não seguem mais a lógica romana, não são ocupados por romanos, são ocupados por diferentes líderes dos diferentes povos, né? E daí vem aqueles povos que talvez você também já tenha ouvido falar, os godos, os ostrogodos, os francos, né? Os vândalos e assim por diante, né? Todos povos de origem, ou a maior parte deles de origem germânica, que vão ocupando esses diferentes lugares e estabelecendo governos próprios, né, em cada um deles. Essa dissolução de um governo central foi, na verdade, uma das grandes diferenças em relação ao Império Romano, como a gente tinha antes, e o que a gente vai ter, então, aí na Idade Média, a partir mais ou menos do século V, porque a presença de um governo central era um elemento que forçava uma manutenção da língua. Porque todos tinham que se reportar a esse governo central, liam as coisas que vinham desse governo central, havia um sistema educacional mais ou menos centralizado, né? Quando deixa de ter isso, cada um vai fazendo por si, isso acaba fomentando a mudança linguística. Então, em cada um desses lugares, a língua vai se modificando, porque já não há uma força central que segure as mudanças, ou que dite a maneira correta de fazer, né? Então, essa fragmentação,
é um procedimento normal, ou assim, é uma continuidade esperada de algo que já estava semeado, de sementes de diferença que já existiam antes, mas que eram, de alguma maneira, freadas pela presença do governo central, pela presença da educação com um currículo mais ou menos centralizado e assim por diante. Então, quando você tem a fragmentação, as invasões bárbaras, né, elas, de alguma forma, só fizeram germinar alguma coisa que já estava presente como semente aí dentro do Império Romano, né? Então, quando se dá essa fragmentação do Império, ela vai cada vez se aprofundando mais. A gente tem um mapa, só para vocês terem uma ideia, da Europa no ano 1000, né, em que há, então, já limites muito diversos e novos impactos, né? Porque aí, quando chega nesse momento, a gente já tem outros povos também. Então, só para a gente ter uma ideia, como eu falei antes, os povos germânicos, eles foram, sem dúvida, um dos motivos principais, né, da fragmentação e tiveram um grande impacto nas línguas faladas nas regiões que antes eram tudo Império Romano, né, e, portanto, regiões que falavam latim. Então, várias das regiões tomadas pelos germânicos passaram a ter as suas línguas modificadas, acrescentando elementos germânicos. Então, as pessoas pensam, quando falam em germânico, pensam direto na Alemanha. Mas a Alemanha, claro, fala uma língua germânica desde sempre, digamos assim. Agora, quando esses germânicos chegam, por exemplo, na região que hoje em dia é a França, ou a Bélgica, ou a Suíça, eles trazem esse falar germânico e eles não substituem a língua local pelo falar germânico. As pessoas não deixam de falar latim e passam a falar língua germânica. Mas eles começam a falar um latim que vai ganhando elementos da língua germânica, a tal ponto de, muitas vezes, mudar o nome do local. É o que acontece na França, né? O nome daquele lugar ali em Roma, quando Roma era o centro, era Gália. De lá vinham os gauleses. Só que aí, qual foi o povo germânico que se instalou naquela região? Os francos. Eles chegaram a mudar o nome do local e o nome da língua, né? Mas não mudaram a base da língua. A França fala uma língua de base, ou mais de uma língua, na verdade, de base latina, mas com muita influência das línguas do povo, das línguas germânicas, em especial do povo franco. Na Itália aconteceu a mesma coisa. Então, a região que hoje é a Itália, que a gente vai ver, mas vocês talvez saibam, né, só foi unificada muito recentemente. A Itália, como um país, como uma nação unificada, é uma coisa extremamente recente na história da Europa. Antes, nós tínhamos vários estados ou reinos diferentes ali. Eles também foram muito impactados pela presença de povos germânicos, os longobardos, por exemplo, né? Na própria Espanha, a Espanha sofreu também a invasão dos godos. Então, esses povos germânicos todos, eles vêm para essas diferentes regiões da Europa e eles trazem o seu falar, que se mistura com o latim que era falado naquele local. Mas como são povos diferentes, cada um trazendo a sua língua, isso vai diferenciando o latim falado em cada um desses locais, né? Então, a gente tem, por exemplo, também como uma força, né, nesse sentido. A gente tem o Sacro Império Romano-Germânico, né, que se estabelece mais ou menos nos anos 800, né, considerado o primeiro imperador do Sacro Império Romano-Germânico é Carlos Magno. Mas essa é uma força que se mantém, uma força germânica, que se mantém numa região de fala latina até por quase 1000 anos, né? Claro, com diferentes reinos, com diferentes reis, as coisas não são tão simples assim. Mas, então, durante 1000 anos, aquela região ali tem influência germânica no seu falar, né? O Sacro Império Romano-Germânico, ele toma o que hoje em dia é Alemanha mesmo, mas Áustria, Suíça, Luxemburgo, República Tcheca, Bélgica, toda aquela região da Europa Central, né? Outro impacto muito grande na história externa das línguas românicas foi a invasão árabe, né? A gente muitas vezes esquece disso, mas houve uma presença árabe muito forte na Europa durante 800 anos. Né? Os árabes, eles começam, obviamente, pela parte sul da Europa, tomam uma boa parte desse elemento. E, se vocês observarem nesse mapa que eu estou mostrando agora, praticamente toda a região que hoje em dia é Portugal e Espanha foi tomada pelos árabes. É por isso que o português e o espanhol têm, na verdade, uma influência árabe que o francês, por exemplo, não tem. Isso é uma das coisas que diferenciou, uma das diferenciações entre português e espanhol versus francês ou outras línguas, né? Porque nós tivemos uma presença maciça dos árabes na Península Ibérica durante muito tempo e que deixou sua marca na língua falada ali. De novo, não mudou a língua falada no sentido de abandonar uma e se apropriar de outra,
né? As pessoas da Península Ibérica, de hoje em dia Portugal e Espanha, não deixaram de falar latim, mas eles passaram a falar um latim cada vez mais com marcas do árabe, seja no léxico, ou seja, no vocabulário, e às vezes mesmo até na parte estrutural da língua, na morfologia, na sintaxe. Então, esse tipo de influência que acontece ali não aconteceu em outros lugares. E isso vai diferenciando o latim cada vez mais de todos esses lugares, né? Esse domínio muçulmano na Península Ibérica, que na época então era chamada de Al-Andalus, né? Por isso que você tem inclusive a parte sul, que foi onde eles ficaram mais tempo, chamada de Andaluzia, né? E aconteceu durante mais ou menos os anos 700 até quase o final do século XV, 1490, por aí, é quando você tem o último reino árabe saindo, digamos assim, daquele local. Enfim, eu trouxe esses dois como exemplos, mas se a gente for olhar cada local, cada parte da Europa, a gente vai encontrar especificidades, né? Regiões que tiveram contatos com povos diferentes em momentos diferentes e que vai mesclando e misturando e transformando o latim desses lugares, né? Então, a língua falada em cada uma dessas localidades vai ter diferentes influências. O latim, então, vai se modificando e chega um momento em que ele deixa de ser latim, né? Chega um momento em que a língua já está tão diferente que a gente não consegue mais chamar ela de latim. Como que a gente chama, então? Existe uma palavra geral que a gente usa para significar quase que uma língua de transição. É uma coisa que não é mais latim, mas ainda não é a língua que vai se tornar, que é o que a gente chama de romanço, né? O romanço é uma língua de transição entre o latim e a língua moderna. Então, ainda não é espanhol, mas já não é mais latim. Naquela região da Península Ibérica, a gente pode chamar de romanço hispânico, por exemplo, né? Enfim, a língua falada em cada localidade vai ter essas diferentes marcas, esses diferentes vínculos, né? Que tem a ver com o que aconteceu naquela localidade durante esses muitos séculos de transformação da língua. Esses impactos ou essas influências, a gente divide ela em dois tipos, né, que a gente vai ver agora. A gente pode chamar de substrato ou a gente pode chamar de superestrato. Sub é o que está embaixo, né? Super é o que está em cima. E aí é isso mesmo. Ou seja, o que é um substrato? Um substrato acontece quando eu tenho uma língua de dominação, essa língua chega num determinado espaço que já tinha uma outra língua antes, ela se sobrepõe à língua anterior e ela vence, digamos assim, ela é a língua que fica, mas ela ganha influências e elementos da língua que já estava ali. Então, ela é como se a língua que ficou embaixo, que foi dominada, que foi excluída, ela deixa alguns resquícios, alguns elementos. E ao contrário, eu tenho uma língua numa determinada localidade, vem uma língua de dominação, mas essa língua de dominação não vence, ela não substitui a língua do local. Ela apenas deixa marcas. Isso é um superestrato, né? Existem basicamente três grandes situações de contato linguístico. Todas elas o latim passou, né? Uma comunidade pode ter em contato, uma comunidade linguística pode ter contato com outra comunidade linguística de três maneiras, né? Uma delas é um fluxo migratório. Então, por exemplo, quando você tem uma imigração, né, de uma determinada localidade para uma emigração e uma imigração, né? Alguém sai de um lugar e vai para o outro. Quando essas pessoas chegam nesse outro lugar, elas trazem a sua língua. Então, a gente teve, por exemplo, a imigração italiana no Brasil, a imigração japonesa no Brasil. Houve ali contato linguístico. A outra situação é a situação de populações de fronteira, né? Então, é o que a gente tem, por exemplo, no sul do Brasil em relação ao espanhol, né? É o que acontece na Europa, por exemplo, no norte da Itália em relação ao alemão, né? A gente tem línguas de fronteira. Então, naquele local ali onde há fronteira entre dois falares diferentes, há um contato linguístico. E há as populações conquistadas por invasores de língua diversa, né? Então, em todas essas situações, a gente tem contato linguístico e modificação linguística. A última situação, a terceira que eu mencionei, é a mais, digamos assim, forte, né? Quando você tem realmente a dominação de um povo, uma língua ela vem como uma língua vencedora e é colocada por sobre a outra. Quando essa língua vencedora vence de fato, ou seja, quando ela quando ela toma o lugar da língua dos vencidos, ela pode ter influências de substrato. Quando essa língua vencedora dos vencedores vem e se coloca sob o povo vencido, mas o povo vencido não abandona a sua língua,
ele apenas recebe algumas influências da língua dos vencedores, eu tenho uma situação de superextrato. O latim viveu todas essas situações. Né? Viveu a situação de migração, viveu a situação de língua de fronteira, mas viveu, e nos interessa mais de perto, a situação de língua vencedora ou vencida. Né, em toda aquela extensão europeia de que a gente viu, durante toda aquela extensão de tempo de que a gente já falou também. Eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar os substratos e os superestratos do latim, porque são eles que vão formar as línguas modernas, inclusive os vários dialetos falados na Península Itálica, inclusive o que a gente chama de italiano padrão. Né? O substrato, ele muitas vezes é difícil de observar, ele é difícil de perceber. Por quê? Porque a língua anterior desapareceu, né? Então você tem a chegada de um povo vencedor que toma também a língua dos vencidos. A gente observa, em geral, nos nomes de lugares. Isso acontece em toda parte na Europa, em que você tem alguns nomes de lugares que as pessoas não conseguem explicar o nome. Por que esse lugar tem esse nome? Não é uma palavra da língua. Então, a gente imagina que era uma palavra... O nome daquele lugar já vem de muito antes da língua anterior, né? Então, a gente tem essa situação no léxico, na toponímia, né, nos nomes de lugares e assim por diante. A gente tem também alguns exemplos de substratos que se percebem na fonética. Ou seja, as pessoas falavam uma certa língua antes que não tem um certo som, ou que tem um certo som. E aí a maneira de falar, quase como se fosse um sotaque próprio, impacta a língua vencedora. Então as pessoas naquele lugar falam aquela palavra de um jeito diferente. Por quê? Porque eles estão usando um som que já existia na língua anterior. Como eu falei, é muito mais difícil de explicar ou de ter certeza mesmo, né, desses elementos. Mas há muitos pesquisadores fazendo esse tipo de estudo e a gente tem alguns exemplos que eu vou dar. Eu coloquei aí os substratos do latim, que a gente sabe, são as línguas que eram faladas antes, quando o latim chegou. Então, por exemplo, o ibero, a gente sabe que na Península Ibérica havia línguas faladas ali, línguas provavelmente de origem celta, mas outras que talvez nem de origem celta. O próprio celta, que era a língua que era falada em toda a região que hoje em dia é França, Bélgica, Suíça, na Inglaterra, aquela região toda falava línguas do povo celta. O etrusco, que era falado no norte da Itália, então na região que hoje em dia é a Toscana, né? O grego, na Grécia, na verdade a gente também fala o grego numa simplificação, porque havia vários dialetos do grego, né? E outras línguas regionais. Então o latim chegou nesses lugares, se tornou a língua vencedora, apagou essas línguas anteriores, que deixam de existir na maioria dos lugares, algumas exceções, como eu falei antes. Não acontece isso no Egito, não acontece na Grécia, não acontece no Oriente Médio. Mas, de maneira geral, tomou esses lugares e aí ganhou elementos típicos dessas línguas como forma de influência de substrato. Né? Alguns exemplos, né, só para vocês terem uma ideia, alguns exemplos de mudanças fonéticas que são consideradas de substrato. Então, por exemplo, vocês já devem ter observado que no espanhol, coisas que em português são com F, em espanhol são com H no início, né? Então a gente tem fazer em português, mas hacer em espanhol. Por quê? Se imagina que esse H seja uma influência de substrato da língua que era falada ali, na região da Espanha. Né? Ou seja, as pessoas ali usavam esse som no início das palavras, enquanto as pessoas que moravam na região que hoje em dia Portugal não usavam. A gente tem vários exemplos assim, né? Então, por exemplo, falar em espanhol é hablar, com H na frente, né? Hilo e filho e coisas assim. Isso é da Espanha e de uma parte da França também, a língua occitana, né, também tem essa característica, que é no sul da França. É um traço bem característico. Outro exemplo é a passagem da vogal U para aquele som U no francês. No francês, no provençal, em alguns dialetos da Itália, esse som só existe em uma determinada região e que coincide exatamente com os territórios gauleses. Então, a gente imagina que esse som U seja um substrato gaulês. Ou seja, a língua gaulesa tinha esse som, as outras línguas não, e aí esse som ficou no latim falado nessas regiões, né? Outro exemplo que também acontece especificamente na Espanha, na Gália, no norte da Itália e em algumas regiões de hoje em dia Suíça. Algumas regiões onde hoje é a Suíça, né? É quando você tem uma letra T, por exemplo, no meio de vogais, ela vira D. Então, em latim, a palavra é vita, vita, com T, né? Em português, em espanhol, em catalão, tudo vira vida, com D. Em nenhum outro lugar isso acontece. Então, a gente vai, por conta disso, observando essas influências. Ok? Bom, isso é o substrato. O superextrato é a língua tá lá, vencedora, vem um povo que conquista ali, mas esse povo não consegue modificar a língua do local. A língua do local permanece a mesma. Mas
essa língua dos vencedores tem influência sobre essa língua que fica ali. Isso é uma influência de superestrato, porque vem por cima, né, mesmo. O latim teve vários superestratos, que são esses impactos dos conquistadores que vieram depois, como a gente viu agora há pouco. Então, temos os dialetos germânicos. Então, várias línguas germânicas deixaram influência de superestrato na língua latina e nas línguas românicas. O próprio árabe, né? Os dialetos balto-eslavos, então, naquela região dos Balcãs, e hoje em dia por exemplo, a Romênia, né? Você tem as línguas balto-eslavas, que, para o latim falado naquelas regiões, deixou influência. O próprio latim clássico é considerado um superestrato do latim. Pode parecer estranho. Como é que o latim pode ser superestrato do próprio latim? Tem que lembrar a diferença do latim vulgar para o latim clássico. O latim vulgar, aquele falado pelo povo, pelas pessoas. O latim clássico, o da literatura, dos eruditos. Então, o que acontece é que você tem uma língua se desenvolvendo naturalmente na fala das pessoas comuns, e aí, às vezes, vem uma palavra que é erudita, que é do latim clássico, que não pertencia ao latim popular, e essa palavra é introduzida. Seja via uma obra literária, seja porque foi criado um novo objeto. Há muitas razões que a gente vai ver depois, mais tarde, com mais vagar. Mas pode haver substrato do latim clássico sobre o latim vulgar. E superestrato de outras línguas modernas. Então, os superestratos são sempre aquelas adições que vêm depois sobre uma língua conquistada, né? E é dessa forma, ou seja, com todas essas alterações e mudanças, que nós acabamos com o que a gente pode chamar de muitas românias, né? E por românia aqui eu estou entendendo as áreas de influência das línguas românicas, né? Há quem divida as românias em duas em especial, a gente viu um pouquinho antes, né? Oriental e ocidental, mas a rigor nós temos muitas românias. Cada um desses locais com grupos dialetais próprios que têm suas subdivisões próprias também, né? Esses grupos eles têm suas características que às vezes contrastam com línguas vizinhas, porque tem a ver com a história própria de cada uma dessas regiões. A gente vai ver ainda no decorrer do curso, nas semanas seguintes, como é que isso se deu na Península Itálica em especial, né? Como é que os diferentes contatos, os diferentes momentos históricos vão transformando o grupo dialetal que nós temos na Península Itálica. Porque, como nós sabemos, a Itália não é pátria de apenas um idioma, né? São muitos os idiomas itálicos derivados do latim. Então, nós vamos falar um pouco mais disso nas próximas aulas. O que eu queria, então, mostrar para vocês na aula de hoje é como as questões econômicas, sociais, militares têm um impacto nas línguas. Como, por exemplo, quase todo mundo já se perguntou, né? Poxa, por que eu falo dessa forma? Por que essa palavra? Muitas vezes a razão, muitas vezes a resposta, ela não está simplesmente na língua, ela não é só interna. As mudanças internas, elas se dão muitas vezes por mudanças externas. Ou seja, a história interna da língua, ela é intrinsecamente ligada à história externa da língua, né? Era isso que a gente queria mostrar hoje, como são questões culturais. Vou dar hoje, então, um último exemplo que eu acho interessantíssimo de como as mudanças linguísticas, como as coisas que a gente usa, a língua que a gente usa no dia a dia, ela está profundamente marcada por questões históricas que são muito anteriores aos falantes atuais, a nós mesmos, né? Talvez vocês já tenham se perguntado, talvez tenham se perguntado no semestre passado, quando começaram a estudar italiano e viram os dias da semana, por que a semana é tão diferente? Talvez vocês tenham já contato com outras línguas, como, por exemplo, o espanhol, como, por exemplo, o francês ou o inglês, e tenham notado que esse negócio de feira, segunda-feira, terça-feira, só tem em português, né? As outras línguas, de maneira geral, elas têm uma semana que é muito vinculada, aos deuses da mitologia latina, né? Então, você tem Giovedì, você tem Mercoledì, você tem, enfim, essas formas que são vinculadas aos deuses, né? Mas em português, não. Por quê? Esse tipo de pergunta, em geral, vai nos levar justamente a uma questão que é linguística, mas também é cultural e também é histórica. Então, o que aconteceu com a nossa semana, né? Por que a gente diz segunda-feira, terça-feira e eles dizem viernes, né? Havia, na verdade, uma semana latina tradicional, que é essa que vocês veem aí do lado esquerdo,
né, que era vinculada aos planetas ou aos deuses. Então você tinha o Dies Solis, Dies Lunae, Dies Martis, a primeira coluna. Era o dia do Sol, o dia da Lua, o dia de Marte, o dia de Mercúrio, o dia de Júpiter, o dia de Vênus e o dia de Saturno. Essa era a semana que era usada já muito antes em latim. Até que em um determinado momento se percebe que um povo cristão está usando um conjunto de nomes que remetem aos deuses pagãos. Então se criou uma semana cristã. A semana cristã ela começava no Dominicus Dies, o dia do Senhor, e seguia com as diferentes partes do ritual cristão. Então você tinha o dia primeiro, era o dia do Senhor, Dominicus Dies, e no segundo dia você faria a segunda féria. Féria aqui não é feira, como a gente pensa hoje em dia, feira. A féria aqui se referia ao ritual, né? Se referia à ida à missa, ao ritual cristão. Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e o Sabbatum, que recupera o Sabbat da Bíblia, né? O Sabbat judaico. Então, esses eram os nomes cristãos corretos estabelecidos pelo governo central da Igreja Cristã, pelo Vaticano. Só que nem todo o povo aderiu a essa semana. Ou seja, houve quem recebesse essa ordem e completamente ignorasse. Falasse, o quê? Eu não vou usar isso. As pessoas estão acostumadas. É muito difícil mudar um hábito do povo. E as pessoas simplesmente não usavam. Simplesmente ignoraram, não usavam. E aí mantiveram os seus nomes tradicionais vinculados aos deuses. Houve outros que passaram a usar só nos dias mais importantes, nos dias que se ia à igreja com mais frequência. Então, no domingo e no sábado. Então, esses dois nomes ficaram, mas o restante da semana, não. E houve o povo português, que muito cristão adotou a semana cristã completa. E é por isso que só em português nós temos a semana cristã de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, né? Nos outros idiomas, a gente tem ou semanas pagãs ou semanas mistas, né? Como é o caso aqui das línguas mais próximas de nós, que eu coloquei, o espanhol, o catalão, o francês, o italiano, que usam sábado e suas variantes, domingo e suas variantes, mas para os demais dias permaneceram usando a semana pagã. Eu estou usando aqui a semana como um exemplo, há muitos outros exemplos de como a transformação das línguas é, na verdade, um acúmulo. É um acúmulo de substrato, de superestrato, do impacto das alterações econômicas, sociais, políticas do povo que usa aquela língua. Eu espero que a aula tenha sido interessante. Qualquer dúvida, deixem mensagens para mim. Não deixem de perguntar. E até a próxima aula. Muito obrigada.